Já parou para pensar que se não fossem os exploradores, trabalhadores das montanhas, alguma determinada área poderia ser desconhecida para o ser humano? No vídeo de hoje vamos falar sobre um filme super interessante e que tem muito a nos contar em relação a toda a era de ouro de montanhismo do Japão. Um filme que tem um elenco de dar inveja e eu demorei quase um ano para achar esse filme. Estou falando de Monte Tsuru Jigaki. Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Monte Tsurigaki é um filme japonês de drama e exploração do ano 2009 com direção de Daisaku Kimura. No filme acompanhamos Shibazaki, um topógrafo encarregado de mapear a área de Tsurugi. A sua tarefa mostra-se complicada quando seus superiores militares dizem que ele tem que ser o primeiro a explorar aquela área. Porém, ele descobre que não foi o único a chegar lá, e também tem um grupo de amadores que está querendo fazer o mesmo. Antes da gente começar a avançar sobre este filme, eu preciso contar um pouco sobre essa história que eu tenho com o filme. Eu me lembro que eu achei esse filme, na verdade, quando eu estava pesquisando filmes com Aoi Miyazaki. Eu vi o pôster que era muito interessante, e quando eu vi aquele elenco de primeira, que eu vou falar agora pra vocês quais são os atores, eu pensei, bom, não deve ser um filme complicado de se achar. Não é um filme velho, né? É um filme novo, e também é um filme que tem um elenco de primeira. Logo, não deve ser difícil de se encontrar, mas eu apenas me enganei. Vou falar alguns atores e atrizes para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Aoi Miyazaki, Tadanobu Asano, Teruyuki Kagawa, Ruei Matsuda, Junki Nimura e Koji Yakusho. Minha pronúncia vai melhorar assim que eu entrar num curso japonês, mas por enquanto vai ficar assim. Eu também vou deixar a foto do ator e também o nome embaixo para vocês pesquisarem. Além deste elenco maravilhoso, sabe o que é mais legal? Este é o primeiro filme dirigido pelo diretor, que na época contava com 70 anos de idade. Agora que já falamos sobre a sinopse e minha história com o filme e também um pouco seu elenco, vamos nos aprofundar um pouco mais na história. O filme foi baseado em eventos reais e ele se passa lá em 1904 a 1907. Ou seja, logo após a Guerra Russo-Japonesa. Um grupo de pesquisa do governo alcançou um cume de Tsurugi, uma montanha acidentada, perigosa e dizem que até é amaldiçoada. Acontece que eles não foram os primeiros a visitar. Na verdade, a montanha já tinha sido escalada há muito tempo. Eles descobriram no cume uma ponta de uma lança de um cajado de um monge que teria provado ter séculos de idade. O verdadeiro Shibazaki Yoshitaro nasceu em Yamagata. Em circunstâncias modestas, ele compensou a falta de escolaridade pelo alto estudo e mostrou um bom dom para os números, e durante o serviço militar foi aprovado no exame de admissão para o Corpo de Agrimensores, que fazia parte do Estado-Maior do Exército. A partir de 1904 ele continuou trabalhando para o Departamento de Triangulação de Pesquisa como funcionário civil e, em 1907, seu grupo fez a primeira e a segunda escalada modernas no Monte Tsurugi. Muitos anos depois, o romancista Nito Jiro transformou esse incidente em um romance, que mais recentemente gerou o nosso filme. Nós acompanhamos em que tinha sido encarregado de explorar a montanha. Acompanhamos todas as suas dificuldades e também a pressão que o governo faz para serem os primeiros a explorar. Quem fez a sua interpretação foi o grande Tadanobu Asano, e sua esposa era Aoi Miyazaki. E seu guia Uji foi o ator Teruyuki Kagawa. Com a bênção de seu mentor, Shibazaki parte. No acampamento base, ele se junta a uma pequena equipe liderada pelo lenhador experiente das montanhas Sojiro Uji. Ao mapearem o território, eles enfrentam uma série de condições climáticas, desde o florescimento da primavera até nevascas e avalanches. A narrativa dramática permanece envolvente em seu retrato de homens honrados perseguindo suas ambições. Embora nosso personagem seja mais interessado em cartografia do que em elogios, e não tem escolha a não ser obedecer ao exército. No caminho, eles resgatam um monge da montanha e se cruzam com um grupo do Japão Alpine Club e seu líder Kojima Usui. O roteiro se aproxima mais da ficção na representação da equipe de Kojima. O verdadeiro desempenhou um papel proeminente na fundação do clube em 1905. No verão de 1907, no entanto, a história relata que ele estava explorando os Alpes do sul do Japão e não a Cordilheira do Norte, onde está o Monte Tsurugi é situado. Mas podemos ver algumas verdades por trás dessa rivalidade nas montanhas. Em 1902, Kojima começou a escalar outro pico nos altos Alpes do norte do Japão. Ele não sabia que alguém havia escalado a montanha antes dele. Foi lá que ele encontrou um marcador de pesquisa instalado apenas por algumas semanas antes dos inspetores do exército. Este incidente provavelmente foi conhecido pelo romancista, que pode ter decidido incluir na sua trama. Derrotar os amadores até o cume não dá aos agrimensores nenhum crédito. O Estado-Maior está ofendido porque um monge aparentemente alcançou o cume há mais de 1000 anos antes. Em contrapartida, Kojima Usui é um bom perdedor. Na cena final, ele parabeniza Shibazaki por semáforo, por abrir a montanha em um feito que será gloriosamente relatado para a história. Quaisquer que sejam os méritos, o filme captura a essência da Era de Ouro
do montanhismo do Japão. Todos os créditos estão lá. Os místicos das montanhas que primeiro abriram as montanhas do Japão, os agrimensores que colocaram as montanhas no mapa, os pioneiros do clube de alpinismo, os guias que encontraram o caminho e até, se você olhar com atenção, os livros dos autores como Walter Watson, os primeiros a promover o montanhismo moderno no Japão. Este filme ele é bem interessante em vários pontos. Primeiro, ele parece muito com aqueles filmes dos anos 70 do Japão, tanto pelo seu estilo visual de filmagem, com aquele zoom e tudo mais, quanto pela sua paisagem mais rural. Acredito que nunca tinha visto um filme com essa temática de exploração, e isso foi um ponto positivo porque deu para aprender várias coisas, alguns conceitos. Podemos citar um ponto de triangulação na topografia, o teodolito e também alguns animais que viviam naquele lugar, como por exemplo o ptarmigan. O filme contém imagens lindas de tirar o fôlego. E também temos a presença do Monte Fuji. É claro que também eu preciso admitir que, como eu fiquei mais de um ano procurando esse filme, eu posso ter colocado muita expectativa nele, e não é tudo isso que eu pensei que fosse. No início é super interessante vermos todas aquelas descobertas e também todas aquelas viagens do protagonista, aquelas indas e vindas dele, e também aquela pressão do exército em eles ser os primeiros a explorar o monte. Como mencionado, este foi o primeiro filme de exploração que eu vi. Talvez o que mais chegue perto disso seja o filme Derzo Uzala, mas muito entre aspas, que não tem nada a ver praticamente, né? Mas é um filme muito bom. E como eu sempre digo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu recomendo. E já digo que é um filme muito complicado de se encontrar. Eu nem sei como é que eu consegui encontrar, porque foi praticamente um milagre. Esse filme eu não consegui nem encontrar trailer na internet, é uma coisa bem estranha, na verdade. Porque é um elenco de primeira e não é um filme velho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.